Ari, eu acredito que nós estamos passando um momento de crise existencial, de crise de identidade como igreja. O pastor Neander acabou de colocar que tem várias igrejas. Na verdade, eu vejo que existem duas igrejas. Uma igreja que geme tentando se libertar do mercado e uma igreja que é a igreja mercado. E essa igreja que geme e que sofre é uma igreja que também está perdendo visão de reino de Deus. E a gente tem entre, né, essa igreja líderes que são mauricinhos, são patricinhas, são de gabinete, estão totalmente voltados a uma orientação meramente intelectual. Nós temos uma experiência ali na comunidade onde está pastoreando, fomos coagidos pelo poder paralelo de parar a obra social. Nós fomos coagidos não uma nem duas, mas várias vezes. Fomos interrompidos. E algumas pessoas realmente se amedrontaram. Parte dessas pessoas eram de crentes. A gente tem participado de um grupo, de uma ONG, em que existe vários segmentos, várias pessoas. E essas pessoas, elas estão mais dispostas a pagar o preço do que parte da igreja. Porque a igreja corre, a igreja tem medo, os líderes têm medo do seu status quo, da sua postura, da sua posição social. Eu acredito, amados, que nós precisamos acordar e perceber que esse movimento de massa, esse peso financeiro, a mídia, né, que hoje veicula muito mais, com muito mais força, a igreja mercado, está usando essa estratégia que nós não estamos usando. Nós estamos agora pertinho de uma eleição em que nós, que com certeza passamos dos 40 milhões no Brasil, podemos mudar muito o destino desse país, mas muitos votarão em candidatos, em pessoas que não estão comprometidas com o reino de Deus e que infelizmente fazem parte dos quadros da igreja evangélica no Brasil. Não nós estaríamos aqui agora, graças a Deus, eu acredito que o que você acabou de colocar é o que eu penso, eu estou feliz por estar aqui nesse momento, não me sinto mais sozinho, não me sinto mais abandonado, porque estou numa comunidade onde existem 30 pequenas igrejas, em que com raridade a gente encontra um amado, um colega de ministério, que tem uma visão de ser uma igreja para a comunidade. Eu ouvi uma palavra de um pastor que está lá em Joinville, que foi para Joinville, que dedicou 5 anos da sua vida ali, e que ganhou 70 garotos para Jesus num bairro pobre de Joinville. E ele me disse uma coisa que marcou a minha vida e que tem norteado meu ministério. Não seja o pastor somente da igreja, seja o pastor da comunidade. Essa visão tem faltado para muitos de nós. Nós estamos totalmente alheios à realidade da comunidade. Não estaria faltando para nós nesse momento realmente estar clamando para que Deus desse uma visão de reino de Deus para esses líderes que estão ainda gemendo, sofrendo, à sombra de uma igreja mercado no Brasil? Bom, sem dúvida nenhuma. Primeiro, a consciência de que todo o engajamento e toda a inserção social tem um custo. Você está inserindo na comunidade, você está lutando contra a pobreza, a miséria, a exploração. Você não está lutando contra algo natural, você está lutando contra algo fabricado. Então, os caras que fabricam isso vão tentar parar você. Porque esse negócio não está determinado por Deus. Isso foi fabricado pelos seres humanos. Foi fabricado por uma elite subdesenvolvida. E foi fabricado também pela noção de que numa sociedade onde o Estado está corrompido, só o crime prospera. Esse é o fato. Esse é o problema. Quando você tem uma sociedade corrompida, um Estado marcado pela corrupção, a noção que começa a subjazer no consciente, no inconsciente coletivo, é de que nesse estado só o crime prospera. Então, quando você se insere numa comunidade como essa, você foi pegar o touro pelo chifre. Porque você vai enfrentar os fabricantes desse troço todo aí. Porque isso não é determinação divina, então isso não é natural. Isso é fabricado. Então, nós precisamos dizer isso para os nossos colegas, que a luta está aqui fora.
É aqui que está a batalha está fora. Está fora, está aqui, ó, lutando contra os fabricantes da maldade, os fabricantes da injustiça, os fabricantes da exploração. É contra eles que nós estamos lutando, não estamos lutando contra eles como pessoas, estamos lutando contra eles como sistema e como agentes da malignidade. É outra história. Como pessoas nós queremos a salvação de todos eles, queremos todos eles arrependidos. Todos eles salvos, todos eles acolhidos, todos eles recolhidos. Mas como sistema, nós não pararemos um segundo de denunciá-los, de enfrentá-los e de arrancar das mãos deles todos os seres humanos que nós pudermos arrancar. Agora, essa é uma batalha, né? Porque eles vão reagir com a força que tiverem. Eles vão reagir com o poder que julgarem ter. E aí, aí o que se põe em questão são duas coisas. A fé e o propósito de vida. Há alguns que estão lá que não têm fé, no sentido de que eles não têm esperança escatológica, mas eles têm um propósito de vida. Então aquilo é propósito de vida para eles, aquilo faz a vida deles fazer sentido e eles vão continuar. E outros que estão lá porque têm fé. Porque sabe que Deus é que mandou, que Deus não quer aquilo, que Deus não participa daquilo, que Deus quer que aquilo seja erradicado da história. E eles têm fé escatológica, eles têm esperança, eles têm perspectiva de amanhã e eles aguardam um novo céu e nova terra e querem sinalizar que esse novo céu e nova terra já tem representantes aqui e agora. E que esses representantes aqui e agora vão fazer todo o possível para que esse céu e esta terra tenham a mesma justiça. Então, essa é a primeira conscientização que nós precisamos levar para os nossos colegas que se acovardam. Para eles se darem conta de que a luta é essa mesma. Esse aqui é a trincheira, não tem outra trincheira. É aqui a trincheira. A segunda coisa que nós precisamos ajudar os nossos irmãos a perceberem é que não dá para enfrentar Golias com a armadura de Saul. Esse aqui é o ponto. Tem um bocado de colegas nossos que dizem, não, mas se nós tivéssemos isso, se nós tivéssemos aquilo, se nós tivéssemos aquilo outro, aí então dava. Mas aquilo e aquilo outro e aquilo outro e aquilo outro pode ser apenas a armadura de Saul. Então nós temos de distinguir o que é a armadura de Saul e o que é a funda e as pedras de Davi. Que também é arma. Que também é possibilidade. Que também é destreza. Que também é arte. Só não é armadura. Não é que não tem de ter recurso, não é que não tem de ter possibilidade, é que são outros os recursos, são outras as possibilidades. O problema todo é quando a gente elege uma possibilidade só, a armadura de Saul. Então, aquela estruturação toda, aquele aparato todo, e aí a gente fica na Torre de Marfim esperando os recursos chegarem. E os recursos não chegam nunca. Os recursos não chegam nunca, porque esse tipo de recurso com o qual muitas vezes estamos sonhando, são recursos que só são passíveis de alcance se você for para o lado do mercado. Mas se você for para o lado do mercado, você já traiu Deus. Então não importa mais. Então, a questão é perceber as outras possibilidades. A possibilidade da funda, das pedras que o próprio rio preparou. A própria vida preparou. É fantástico isso. Ele vai procurar pedras, mas quais as pedras que ele quer? As pedras que a vida mesmo preparou. As pedras que o rio lapidou. A vida que corre, lapidou. Com essas pedras, nós vamos vencer as forças da morte. Então, isso que nós precisamos ajudar os irmãos a perceberem, que nós usamos recursos, sim senhor, mas não quaisquer recursos. Nós usamos os recursos que a vida lapida, que o rio molda. Esses são eficazes. Esses são eficazes.
contra as forças da morte. Então, eu concordo com você. Às vezes o camarada até tem a estrutura de pensamento correta, mas ele ainda não percebeu que aquela estrutura de pensamento que é correta e que ele já tem, não cabe na roupa que ele está vestindo. Ele tem de mudar de roupa imediatamente, ele tem de mudar de forma imediatamente. Foi o que o Senhor Jesus quis dizer quando falou: não é o vinho que se adequa ao odre, é o odre que se adequa ao vinho.